Bom, esses últimos dias eu acabei ficando parado, tava passando muito mal, não consegui estudar. Voltamos com gás, vou voltar fazendo um, um pouco de questão para revisar, começar com a LEP, que eu julgo ser a mais importante. Beleza. Somente se admitirá recolhimento beneficiário em regime aberto de residência particular. Quando se tratar de condenado maior de 60 anos, condenado a cometido de doença grave, peraí, regime aberto, 70 anos. Errado. Anos. Mas tá correto. Vamos lá. O período de suspensão do dever de apresentação mensal de juízo, em razão de pandemia de Covid-19, não pode ser conhecido como definitivamente cumprida. Essa é importante eu fazer, ó. A decisão do juiz que determinar a progressão de regime será sempre motivada por procedimento de manifestação do Ministério Público do defensor, procedimento que também será adotado na concessão de livramento condicional. É. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime mais rigoroso, ao ser determinado pelo juiz quando tiver preso cumprido ao menos 40% de pena, se a pena for condenada pela parte crime hediondo, equiparável com o estado de morte for primário vedado livramento condicional. Hediondo, equiparável morte não é 40%, é 50%. Incumbe ao Conselho Penitenciário supervisionar os patronatos, exceto assistência ao regresso. Conselho Penitenciário. Não, é. Tem que supervisionar tudo aí. Ao Conselho Nacional de Polícia Criminal e Penitenciária, no exercício das atividades em âmbito federal ou estadual, incumbe inspecionar, fiscalizar estabelecimentos penais, bem como, assim, informar-se, mediante relatório do Conselho Penitenciário, requisições, visitas ou outros meios acerca do desenvolvimento da execução penal nos estados, território do Distrito Federal, propondo a autoridade dela incumbida a medida necessária ao seu aprimoramento. Ao Conselho Nacional de Política Penitenciária, CNPCP, no exercício das atividades em âmbito federal e estadual, incumbe promover a avaliação periódica do sistema criminal para sua adequação às necessidades do país. Em relação ao trabalho externo, a lei de execução penal é inadmissível para os regime fechado? É admissível. Se é privado, depende do consumidor. A prestação de trabalho externo será autorizada pela direção do estabelecimento, dependerá de disciplina e responsabilidade, além do cumprimento de metade da pena? Não. Pela obra pública? Não. Rogada a autorização do trabalho externo, pelo que vier a praticar fato como crime ou for punido por fato grave. Claro. Vou pegar esse aqui, hein? Com base na Lei 7.201, o percentual mínimo da pena privativa de liberdade que deve ser cumprido para que o apenado primário condenado por crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça. Ó, vamos lá. Condenado por crime cometido sem violência ou grave ameaça. Primário. Primário, sem violência ou grave ameaça. É 16%. É mais bem. É de boa. Monitoramento. Ó, na lei de abaixo. Monitoramento de sanção foi introduzido pela execução penal, conhecido como backdoor,
pois visa utilizar o monitoramento eletrônico para retirar antecipadamente o sistema carcerário que as pessoas presas possuem condições de determinar o cumprimento da pena fora de cárcere, cumprimento da pena na prisão. Não deixou de ser uma exclusividade da execução penal, também passou a ser de medida cautelar. Acho que apenas um está correto. Os dois estão corretos. De acordo com a lei de execução penal, a cessação da periculosidade será averiguada no fim do prazo mínimo de duração de medida de segurança, usando as condições pessoais do agente. A autoridade administrativa até o condenado com pena em regime fechado sem aberto poderá remir por trabalho ou por estudo par do tempo de execução da pena. A contagem do tempo de remissão é de um dia para cada 12 horas de frequência escolar. Atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante superior, ainda que qualificação profissional. 3 dias. Correto isso aqui. 2 dias de trabalho não. Escolar não. Sim. 4 dias não. Não. Letra 1. Letra 1. Considera-se lei de execução penal, somente admitirá o recolhimento do beneficiário em regime aberto e exercício particular quando se tratar de condenado maior de 70 anos, condenado com motivo de escravo, condenado com filho menor ou deficiente físico ou mental e condenado gestante. 70 anos aqui já mata, né? Considerando a lei de execução penal, assinar a alternativa incorreta. Opa, ripa. No caso da mulher gestante ou que for mãe responsável por criança ou pessoa com deficiência, um dos requisitos para a progressão do regime é ter cumprido ao menos não, um oitavo. No caso da mulher gestante que for mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência, por requisito para a progressão do regime, não tem como ameaça essa pessoa. Criança, deficiência, um dos requisitos para a progressão do regime, não tem como sim. Mãe responsável por criança ou pessoa com deficiência. Mais que bom comportamento terceiro, comprar pelos diretores do estabelecimento, sim. Ela tem integração na organização criminosa, sim. Então, A, incorreto. A execução penal, se o apenado é reincidente, em crime hediondo ou equiparado com o estado de morte, deverá cumprir ao menos vedado de livramento condicional. Eu acho que é 70%. O mais grave aqui, né? Deixa eu ver. Mnemônico, porcentagem, progressão de regime. Vou pegar uma dessa daqui.
Vamos lá. Considerando a lei de execução penal, analise os itens abaixo. Se o apenado for condenado pela prática de crime de hediondo equiparado, ou resultado morte for primário, deverá cumprir ao menos 50% da pena velada de livramento condicional. Hediondo é resultado morte. Correto. Se o apenado for condenado por exercer comando individual coletivo de organização criminosa, tutelar pela prática de hediondo, muito bem. Considerando a LEP, o preso poderá progredir de regime quando tiver cumprido ao menos 16% da pena. Ó, tiro residente, primário, tiro ser cometido com violência, não. Violência grave das pessoas, não. Considerando a lei de execução penal, assinar a alternativa incorreta. Considerando a quem sobreviver doença mental será internado no hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Cumprido o destino da pena, o condenado será posto em liberdade mediante juiz se por outro motivo não estiver preso. Regressivo, então sempre um regime mais rigoroso. Não, né? Progressão de regime vai regredir. Analisa o item abaixo. Nome do condenado. Sua qualificação civil. Oi. Na taxa de corretamente quais constarão na guia de recolhimento. Nome do condenado. Sua qualificação civil no registro geral oficial de medicação. Dois, quatro. Uhum. Essa é a alternativa correta.
Por hoje deu de questão, eu vou fazer ver um pouquinho de aula. Já apertei 18 e errei 1. Ah, só mais não, porque ele não dá, ué. Suspensão do dever, apresentação de menção de juízo. Razão por tribunal, cumpra o condenado. Cenário alternativo vai contar o que pode se estar com dever. Isso é atividade profissional intelectual, gente. De acordo com a lei, a alternativa incorreta. A defesa integrando os órgãos de execução penal e o servidor. A divulgação de documentos que perturba a segurança desse estabelecimento, bem como expõe ao pleno inconveniente do jurado.